Um bom dia a todos, um bom domingo, né? Essa semana que se passou, nós tivemos os nossos cultos aqui no lar, ou melhor dizendo, momentos em que a gente medita na palavra. Na verdade, a gente não tem cultos, mas sim um momento em que a gente senta e bate um papo sobre a palavra. Escolhe um texto, uma vez os meus filhos, outra vez eu, e aí a gente vai conversando sobre esse texto, falando sobre as verdades dessa palavra. E nessa semana, o assunto que veio ao nosso coração foi o perdão. Tanto o perdão de Deus para conosco, quanto o nosso perdão para com o nosso próximo, né? Ou para aqueles que praticam algum mal contra nós. E o texto bem conhecido foi aquele que está em Mateus capítulo 6, lá no versículo 12, e diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E depois lá no versículo 14 vai dizer assim: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Bom, o que eu quero falar para vocês de acordo a essa leitura? Primeiro, quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Ele está no monte falando ao povo, né? É o Sermão da Montanha. E no momento do Sermão da Montanha, ele entende que precisa entrar no assunto de oração. E ele começa a falar aos seus discípulos e todos os outros que ali estavam sobre a oração. E ele começa dizendo que essa oração teria que ser feita num lugar retirado, um lugar mais adequado, um lugar a sós. E no meio da oração, quase no final dela, ele cita essa passagem. E ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ele põe um parâmetro, ele põe uma regra no que diz respeito ao nosso pedir perdão. Ele põe um nível, aonde eu preciso ser perdoado, Pai. Eu preciso ser perdoado, Pai, igual eu perdoo as pessoas. E aí, isso é muito complexo, né? Porque é muito difícil. Porque, assim, é muito fácil a gente receber perdão. A gente ser desculpado das nossas falhas, ser desculpado dos nossos erros, a gente sempre quer isso. Sempre a gente procura que as pessoas nos entendam. Não, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz aquilo por causa daquilo outro. E isso são desculpas, não é pedido de perdão. Pedir perdão a gente pede quando a gente entende que não sabe por que fez aquilo. Eu não sei por que eu fiz isso. Não sei por que eu tomei essa atitude. Eu errei, eu falhei, eu entendo que eu errei, mas não há desculpas para o meu erro, não há desculpas para o que eu fiz. E aí, quando há desculpa, a gente pede desculpa. Mas aqui nós estamos falando sobre o perdão. E na nossa roda de conversa, a gente foi citando situações, foi falando situações, citou pessoas como José, por exemplo, né, que mesmo vendido pelos seus irmãos, lá na frente ele ofereceu perdão aos seus irmãos e o socorro, né? Ele entendeu que tudo que ocasionou todo o mal, todo aquele momento que os irmãos dele venderam ele, desprezaram, quando deveriam amar, venderam ele. Mesmo naquele momento, ele entendeu que era um propósito de Deus para salvar os irmãos dele. Então, o amor pelos irmãos dele, o amor por Deus, primeiramente, foi tão grande que ele conseguiu liberar perdão aos seus irmãos. Outro caso é o de Jó, né? Que teve os seus amigos, a sua esposa, todos dizendo coisas que a gente não quer ouvir no momento em que a gente está passando por luta, né? As provas de Jó foram incontestavelmente difíceis
de se passar. E ele passou por elas. Não foi ele que escolheu, não foi os erros dele que levaram ele àquele mal. E as pessoas começaram a tentar entender o que estava acontecendo e culpar alguma situação. E uma delas foi que eles começaram a dizer que Jó tinha feito alguma coisa de errado. A própria mulher disse o que disse, todos vocês já sabem da história. Mas dentro disso, ele ofereceu perdão. E ele orou pelos amigos para que eles recebessem o perdão de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu sei que esse momento que você passou, que nós aqui em casa passamos, de ofensa, de tristeza, você talvez confiou muito em alguém, talvez você aproximou esse alguém muito a você, talvez você ofereceu tudo o que você podia a essa pessoa e esperava em troca o mesmo ou pelo menos o amor dessa pessoa. Mas não foi assim. Não foi assim que você recebeu, não foi isso que você recebeu. Mas eu quero dizer que o nosso pai também não recebeu as mesmas coisas da gente para ele, por tudo que ele fez por nós. Por exemplo, ele ofereceu todo um jardim para aquele casal. E o que aquele casal ofereceu a Deus foi desobedecê-lo por causa de um fruto. Então pense nisso. Às vezes nós queremos muito nos justificar e nos fazer entendido por que nós não queremos perdoar. Não há motivos para nós não perdoarmos. Há razões de sobra para a gente oferecer o perdão. Talvez você, como eu e a minha família, passamos um momento em que a gente não queria conversar nem sobre o assunto. Mas hoje eu te convido a perdoar o seu próximo, porque há uma sentença aqui, ou há uma cláusula muito importante aqui que a gente precisa citar também. Se vocês perdoarem aqueles que te ofenderam, vocês serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Então que nessa manhã você possa entender que há uma regra. É necessário que você perdoe para que o Senhor te perdoe. Você imagina só caminhar a sua jornada sem o perdão de Deus. Por um dia, talvez você consiga ficar até sem pecar. Acho difícil, mas pode ser que você consiga. Você imagina todos os dias você indo até o Senhor, pedir perdão a Ele e Ele dizer assim, temos alguma coisa para acertar. Então pense nisso. Se temos alguma coisa para acertar, por que não? Até a nossa oferta, se vamos levá-la e a gente lembra que tem algum problema com alguém, a gente precisa acertar isso primeiro, antes de oferecer a oferta. Bom, essa é a palavra que o Senhor colocou em nosso coração sobre o perdão. Perdoe para que vocês sejam perdoados. Pai bendito, através desse texto e através de tudo isso que lemos e meditamos, eu quero pedir ao Senhor por essas vidas, cada uma delas, e que o teu perdão esteja sobre elas, e que elas, ao ver esse perdão tão maravilhoso, também ofereça esse mesmo perdão ao próximo. Te agradecemos, meu Pai, por nos alcançar com a tua palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe e até uma próxima, se assim Ele permitir.